Olá, bom dia investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado é um dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, a gente fala sobre o Brasil e a gente ainda está aí naquele momento de previsões para 2019. E nesse momento de previsões para 2019, a gente fez um vídeo na semana passada que foi exatamente as previsões para a Bolsa, se vale a pena a gente acreditar nelas ou não agora para 2019. E agora, nessa semana, a gente vai falar sobre previsão de dividendos. Mas o principal nesse vídeo de hoje não é nem mostrar as ações que mais devem pagar dividendos em 2019, mas mostrar que o yield dessas empresas está caindo porque a bolsa já está antecipando essa melhora da economia e, como a gente bem sabe, a bolsa acaba subindo de forma antecipada e às vezes maior do que o crescimento real. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também com os amigos se vocês gostaram e a gente começa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, para a gente começar aqui, é importante dizer que a foto que eu vou mostrar agora, ela é parte de uma matéria que saiu na Infomoney logo no iniciozinho do ano, acho que no primeiro dia útil do ano saiu essa matéria, em que foram chamados analistas para mostrar quais seriam os melhores yields da bolsa. Então, dessa forma, eu não preciso citar quais os que eu acho, e a gente vê exatamente esse que saiu na Infomoney. Então a gente vê aqui nessa foto os 15 primeiros dessa matéria, e aí aqui a gente tem a Transmissão Paulista em primeiro lugar, com yield de 18,17%, projetado para 2019, a gente tem QGEP aqui com 16,53%, Taesa 11,81%, essas três primeiras a gente vai falar um pouco mais no vídeo de hoje, com mais calma, e depois a gente vai tendo aí, ó, ENG, Telefônica Brasil, MRV, Fibria, Porto Seguro, Eco Rodovias, Itaúsa, Wiz, Metal Leve, Copel, Itaú e Estácio. Tá? Como a gente pode ver aí, tem uma concentração em empresas de energia elétrica e bancos, mais ou menos, dentro dessa lista, e isso é normal. Bancos, aí a gente junta com seguradoras também, né? Empresas financeiras. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que essas são as empresas que conseguem devolver para o acionista aquele valor de dividendos ao longo do tempo. E por que eu falei que o yield está diminuindo? Quando a gente olha aqui as empresas, tá, e excluindo talvez a QGEP aqui, que é um contrassenso se vai realmente subir esse yield ou não, e a gente já vai ver isso, a gente vê aqui, ó, Transmissão Paulista caindo um pouco, mas caindo. Taesa caindo um pouco, eu acho que vai cair mais do que isso, mas enfim. A ENG caindo também, ó, de 12 para 10. Aí a gente tem aqui as que mantém muito próximo, ó, 8 para 8. Aqui Fibria caindo de 11,4 para 8,1, se bem que a Fibria deve virar Suzano nesse período. Aí a gente tem Porto Seguro caindo de 11 para 7. Às vezes tem uma ou outra exceção aqui, como Eco Rodovias em alta. Ó, Itaúsa caindo de 9 para 7. O Wiz subindo porque a Wiz acabou se desvalorizando muito em 2018. Aí tem Metal Leve aqui também muito parecido, ó, Copel em queda aqui de 8 para 7, Itaú de 8 para 7 e a Estácio, que é o mesmo caso da Wiz, que se desvalorizou muito aí subindo. Então o que a gente vê aí? As ações que se valorizaram em 2018, que se valorizaram muito, a gente vê que tem yields menores. E as ações que desvalorizaram, elas acabam tendo yields um pouco maiores. Para quem não sabe o que é yield, tá? Porque eu acabo falando às vezes, a gente já tem vídeos aqui, mas vale a pena sempre lembrar. É o total de dividendos dividido pelo preço da ação. Então se você comprasse a ação nesse dia que saiu a matéria, e você esperasse o ano todo, a previsão dos analistas é que você tivesse esse retorno que está aqui. E você vê que todas essas 15 empresas têm retornos maiores do que o Tesouro Selic de hoje. Tá? Então seria uma forma de que, se a ação ficar parada, você vai receber dessas empresas um valor maior do que a renda fixa te pagaria, por exemplo. E aí algumas pessoas vão me perguntar assim, ah, Daniel, por que não tem a Cielo, por exemplo, nessa lista que você gosta tanto e que está começando a distribuir muito dividendos?
porque existem algumas regras para ter entrado nessa lista. E uma delas é que o lucro acumulado de janeiro a setembro de 2018 tenha sido de pelo menos 75% do lucro acumulado durante todo o ano de 2017, e a Cielo está em queda de lucros, então ela não entra naquela lista. Se não fosse essa regra, certamente ela entraria ali com um dos maiores yields, não dos maiores, mas entre o quinto e o nono, mais ou menos. Então vamos aqui agora para a Transmissão Paulista, que eu peguei aqui essa imagem do Guinvest, e vocês têm aqui, ó, 2 indicadores e mais o dividendo pago por ação. Aqui nessa primeira coluna a gente tem o primeiro trimestre de 2018, segundo trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2018 e o atual aqui. Tá? É importante a gente mostrar o seguinte, que a empresa hoje ela está distribuindo mais do que o lucro dela. E por incrível que pareça, é possível ela distribuir mais do que o lucro, porque ela tem uma remuneração extra que chama RBSE, que gerou um lucro muito grande lá no terceiro trimestre de 2016 e que ela ainda vai receber por mais 7 anos. Tá? São questões aí em relação à depreciação dos ativos que ela não podia lançar e ela ganhou isso. A Copel também ganhou um pouco, mas a Transmissão Paulista ganhou muito em relação a isso. Então a gente vê que ela pode distribuir esse valor e assim como a própria empresa lá falou que o yield deve se manter mais ou menos, isso realmente deve acontecer. Então esses valores aqui, 17% de yield, pode se repetir. Lembrando que dividendos são sempre propostos lá pelo Conselho de Administração e o fato dela ter pago em um ano não significa que ela vai pagar no ano seguinte. A gente vê aqui, ó, um dividendo pago por ação depois da remuneração subindo de R$ 3,00 para R$ 12,00, por exemplo. Quando a gente vem para a QGEP, a gente tem uma situação um pouco diferente. Quando a gente entrou naquela planilha lá, a gente viu um yield de 14% subindo para 16%. Só que naquele mesmo dia, naquele primeiro dia, a QGEP subiu 14% mais ou menos. Tá? E aí o que aconteceu? Esse yield diminuiu muito, porque lembra que yield é dividendo sobre o preço da ação. Então, aumentando o preço da ação, esse yield diminui. E aí a gente já vê aqui, ó, esse 14% que a gente está vendo aqui. Esse 14% representa 81% dos lucros da empresa, quer dizer que é saudável, só que vale lembrar que no início do ano ela só pagava 8%. E essa remuneração aqui que foi grande, ela foi concentrada lá em abril depois que eles venderam um poço. Então isso não quer dizer que vai se repetir. Não sei qual vai ser a estrutura e qual vai ser a política de dividendos da empresa, sabendo também que depende de voltar a operação em carga máxima o campo de Atlanta, que está só tendo uma vazão aí de 1/3 mais ou menos da produção por causa de uma bomba de sucção que acabou quebrando ainda no terceiro trimestre de 2018. E agora, com a perfuração do terceiro poço, vão usar essa mesma bomba para corrigir o problema que teve aí nos outros poços perfurados. Então, isso tudo se resolvendo, o preço do petróleo subindo e etc., realmente a QGEP pode dar um bom dividendo, mas como vocês percebem, acaba sempre existindo um C nessas empresas que pagam muito. Ou elas estão pagando acima do lucro, ou elas têm um problema a resolver que o mercado não sabe, ou depende de uma mudança da política de dividendos. Ela nunca foi de pagar muitos dividendos. Pode ser que ela mude, pode ser que não, que ela só fez aquela distribuição extraordinária exatamente por causa da venda daquele poço. E finalmente aqui a Taesa. A Taesa é uma empresa que vale a pena vocês observarem o seguinte, ela mantém um payout aqui que normalmente quando a gente pega ano contra ano é em torno de 100%. Então aqui 91%, 94% do lucro. Só que a gente vê aqui que o dividendo pago por ação saiu de R$ 1,76 para R$ 2,78 por ação nos últimos 12 meses. Quer dizer, nesse período aqui, em 30 de março, de 1 de abril de 2017 a 30 de março de 2018, ela pagou R$ 1,76 de dividendos. E agora R$ 2,78. Por que isso aconteceu? Porque o lucro dela, o IFRS, é muito impactado pelo aumento da inflação. E nesse ano, como ela tem muitos contratos ainda
de linhas de transmissão antigas, eles eram remunerados pelo IGPM. E o IGPM chegou a ter momentos aí que bateu mais de 10% em 12 meses. E agora esse IGPM já está caindo, inclusive já tiveram 2 deflações seguidas e a gente já percebe que isso vai diminuir. Ela teve aí algumas aquisições agora que devem elevar esse valor, mas ela voltando aqui para esse R$ 1,76, ou mesmo que volte para R$ 1,80, R$ 1,90, a gente vê que o yield não deve chegar naquele patamar lá de 11% que chegaram a falar. Tá? Como vocês podem ver, cada empresa tem um senão aí, e é muito importante a gente saber, além de olhar o yield, a gente também analisar a empresa. Nem sempre as empresas que mais pagam dividendos são aquelas que vão se sustentar por mais tempo. É muito normal a gente ver pessoas comprando aquelas empresas maiores pagadoras de dividendo em um determinado ano e no ano seguinte ela se frustra vendo a ação cair e vendo o dividendo cair também. Então é importante fazer essa análise conjunta. Se tivesse um indicador que fosse suficiente para toda a análise, não precisava existir analista, não precisava existir os outros indicadores também. E agora, para terminar o vídeo, eu queria dizer que a gente já está nos finalmente para a gente vender o nosso curso de geração de renda com investimentos. Como vocês puderam ver aqui, as empresas que mais pagam dividendos são aquelas que vão colocar dinheiro na tua conta e que você vai poder usar todo o dinheiro ou parte dele para que você custeie as suas despesas, ou se você preferir ainda acumular, você vai deixar isso acumulado ao longo do tempo, para aí sim no futuro você ter um objetivo. Essa pelo menos é a forma que eu prefiro para pessoas que tenham ainda patrimônios muito pequenos. Tá? Tudo isso a gente ensina lá no curso, porque eu ensino as estratégias que eu já uso. É uma estratégia que eu criei de 2005 a 2007, mais ou menos, que eu comecei a implantar em 2008, aproveitando a queda da bolsa, e hoje em dia eu sei que ela funciona em qualquer situação, cenários de alta, cenários de baixa, porque a gente usa o yield potencial da empresa e a gente usa também a estratégia drawdown. Então você nunca mais vai comprar os topos, né? Aquele preço máximo que chega da ação, que aí compra, aí cai e você fala assim, poxa, eu tenho muito azar, sempre que eu compro a ação cai, etc. Né? Esse tipo de coisa não vai mais acontecer com você. Ela pode cair? Pode, mas você não vai mais comprar aquele preço máximo. E é exatamente esse tipo de estratégia que a gente ensina no curso, e a gente está com uma lista de espera que a gente vai colocar aqui embaixo no link de descrição de vídeo. Uma lista de espera no WhatsApp, uma lista de espera por e-mail, se você preferir ser avisado por e-mail. Por quê? Porque no dia 14 agora, na segunda-feira, você vai receber um e-mail ou você vai receber esse link do WhatsApp para você poder se inscrever no curso com um super desconto. Um preço quase igual ao de membro Gold. Quem é membro Gold já está comprando na pré-compra, porque começou agora na quinta-feira, já recebeu e-mail. Se você é membro Gold e não recebeu esse e-mail de compra e quer comprar o curso, entre em contato com a gente no e-mail aqui de baixo. Dica de hoje 7@gmail.com. E, enfim, pessoal, quem quiser, vai ser um prazer ter vocês aí no grupo do WhatsApp ou ainda na lista de e-mail para vocês receberem essa oferta. Mais informações a gente vai passar em tempo hábil. A gente está fazendo uma página exatamente do curso para que vocês tenham todas as informações, como o cronograma, como os bônus que vocês vão receber, como é que funciona a estrutura do curso e etc, coisas desse tipo. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.